Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez sejam muito bem-vindos. Estamos novamente mais uma entrevista aqui. Hoje a nossa entrevista vai ser novamente com o nosso amigo Lucas Dalsasso, a pedidos de alguns interessados. No último vídeo que a gente fez, a gente comentou no finalzinho sobre os sistemas e a gente vai explicar o que são esses sistemas e quais são os seus malefícios, né? Então, nós estamos cumprindo com esse pedido hoje, dando cumprimento, assim como vários outros que a gente já recebeu, comentários em outros vídeos, que estão aí programados, em algum momento a gente vai conseguir trazer aí também, tá? Esses conteúdos. Então, os que já solicitaram outros vídeos e que a gente ainda não entregou, tenha só um pouquinho de paciência que a gente vai trazer logo, logo. Agradecemos demais aí a presença de vocês, esperamos que estejam conosco durante toda a entrevista, que esperamos que vai durar em torno de 1 hora e 15 no máximo, tá? Talvez até menos. E, bom, para começar, como sempre, Lucas, aquela saudação rápida, apresentaçãozinha, e na sequência a gente já inicia a conversa de fato sobre o tema proposto de hoje. Certo, obrigado. Bom, para quem não me conhece, para quem ainda não viu o outro vídeo, meu nome é Lucas, sou instrutor aqui de Foz, e, enfim, convido a quem quiser assistir a outra entrevista, outra conversa que a gente já teve, que falamos sobre as relações consigo mesmo, com os outros e com o nosso corpo físico. Legal, é isso mesmo, e foi muito legal aquela entrevista, hein? E outra coisa que me veio, né, Terra das Cataratas aí, Foz do Iguaçu, um local bem, bem bacana, bem bonito. Quem tiver por aí, saibam que, inclusive, iniciou uma turma agora, recentemente, né? Quem tiver interesse de iniciar, tem que buscar, entrar em contato com a gente, pode ser pelos comentários ou pelas nossas redes sociais também, a gente vai estar disponível aí para orientar e levar, né, até essa turma aí presencial que iniciou na semana passada. Qual foi o tema que vocês fizeram da abertura, Lucas? Perfeito, bem lembrado. Foi o tema que gnoses mesmo. A gente quis trazer de uma forma bem simples, né? Não trazer nenhum outro enfeite para o tema. Como o que a gente vai falar sobre o curso é sobre gnose, então a gente quis trazer no grão mesmo, né? Legal. E, enfim, é bom se ter lembrado mesmo que iniciamos essa turma. Foi a primeira palestra nesse último domingo, então no próximo domingo, quem quiser ainda dá tempo. Não sei que dia que esse vídeo vai no ar, amanhã mesmo? Amanhã ou quinta-feira. Perfeito. Então não vai atrasar tanto assim. E eu acho que dá para a gente colocar na descrição o arroba do nosso grupo, né? Que daí dá para a pessoa entrar em contato, qualquer coisa. No Instagram você fala, né? Isso. Pode ser. Perfeito. Acho que é uma boa. Eu vou buscar colocar então ou se você puder me mandar na sequência, a gente coloca, tá bom? Quando a gente terminar. Inclusive, aproveitando aí, eu digo amanhã ou quinta, porque a gente tem que configurar, né, e fazer a programação, mas a gente também depende da criação das thumbnails, né, que é feita pela Lidiane, que é a sua esposa, né? Então, aproveitando fazer esse agradecimento aí para ela, que está fazendo um excelente trabalho nesse sentido, e também depende dela, porque a gente vai pedir em cima da hora para ela, não sei se ela vai conseguir, mas enfim, se for possível, entre amanhã ou quinta, se não, talvez sexta-feira. Mas é isso, né? Gente, então, iniciamos a nossa conversa sobre o tema proposto. Hoje a gente vai falar sobre os sistemas do mundo, digamos, em algum nível a gente pode dizer a sua importância, porque, querendo ou não, tem a parte, o aspecto positivo, como tudo na vida, né, Lucas? A gente tem, ou seja, meio que, se a gente for parar para refletir, na gnose, a gente aprende que a gente tem que extrair o bem do mal e o mal do bem, digamos assim. A gente porque o bem, vamos pegar um exemplo de um instrutor, meu instrutor, né, da gnose, da minha turma, ele falava uma coisa que para mim, naquela época, e ainda continua sendo uma frase de muita sabedoria, né? A água, no seu lugar, ela é boa, ou seja, a água no copo para a gente beber, né? A garrafinha de água aqui, agora calorzão de 31 graus nesse momento, e é boa, né? Ou seja, ai que maravilha. Agora, essa água aqui, essa mesma água, se você estiver dormindo, por exemplo, e alguém te joga na cara, talvez esse calor ainda seja bom, mas se você você pode levar um susto, né? Ou a mesma água que é boa para nós, para beber, para se banhar, para fazer uma comida,
quando é em excesso, como aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul, né, se torna um pesadelo. Então, o bem, no seu lugar, ele é muito bom, mas às vezes ele pode ser, em algum nível, prejudicial, dependendo de como você vai utilizar, né? E o mal, a mesma coisa. Dá para extrair certa sabedoria, certo benefício também, né? Ou seja, aprender, né? Dessa dualidade. E aí, os sistemas também são da mesma forma. Existem certas... O sistema de comunicação que a gente está usando agora, ele tem essa conotação, né? Faz sentido, né? Porque a gente está usando agora de uma forma inteligente. A gente poderia fazer essa entrevista fisicamente, porém ficaria um pouco inviável, né? Não sei se valeria a pena a gente viajar, ou o Lucas vir para cá, ou eu para lá, né? Seria muito complicado. A gente poderia fazê-la, mas como a gente tem essa tecnologia que nos foi proporcionada, a gente paga por ela, porém a gente pode usar, né? E vale a pena, ou seja, facilita a vida da gente em algum nível. Só que também, ao mesmo tempo, é um paradoxo, porque a gente perde um pouco o benefício da coisa em si se a gente estivesse se comunicando presencialmente, se essa entrevista fosse presencial. Existe uma vantagem, porque a gente pode fazer ela sem gastar muito dinheiro, né? E tanta energia, uma viagem, né, que seria cansativa, mas também existe um aspecto negativo da coisa em si, porque é um sistema, né? O sistema de comunicação é um sistema que pode adormecer ou prender, né, uma parcela muito grande da nossa consciência quando a gente não sabe utilizar. Porque aí, o dia que eu estou do lado do Lucas, que eu posso, de repente, fazer uma caminhada, chegar lá, tomar um café com ele, eu posso, por preguiça, né, um eu da preguiça, ou por qualquer outra desculpa que a gente possa inventar, eu posso falar assim, não, eu vou fazer uma videochamada aqui no WhatsApp, no Zap, como o pessoal fala, né? E fica muito mais fácil. Só que daí, às vezes, essa fica muito impessoal, né? Essa videochamada, ela pode ser fria, digamos assim, que pode ser muito menos produtiva, e provavelmente vai ser muito menos produtiva do que seria se a gente estivesse aí de verdade, né? Conversando, tomando café, olhando no olho um do outro. Aquela conversa poderia ser muito mais produtiva. Essa entrevista poderia ser muito mais produtiva se a gente estivesse muito próximo, né? Agora, tá valendo muito a pena porque a gente está distante, nesse caso, né? Então, os sistemas, eles são interessantes, valem a pena para a gente, valem a pena a gente utilizar, mas existe a necessidade de encontrar um equilíbrio segundo um certo nível de consciência, né? Não sei o que você acha, Lucas, toda essa conversa toda aí. Sim, é interessante. E é interessante quando a gente analisa o que os sábios mestres falam sobre o sistema, eles sintetizam, assim, tudo isso que você acabou de falar, entre que a gente tem que aprender, quando olha num sistema, aprender o que é de verdadeiro e o que é de falso naquele sistema. Eles sintetizam tudo isso que você falou, né, todos esses exemplos que você trouxe nessa expressão. Porque, justamente, se a gente quer entender o que é o de verdadeiro dentro de um sistema, então é tudo isso para que ele serve, para que ele é útil, né? E o que é de falso é tudo aquilo que vai aprisionar a pessoa naquele sistema, é o que torna a pessoa dependente daquilo. Então, pegando esse exemplo, esse gancho que você trouxe ali, dessa comunicação virtual, o que é de verdadeiro dentro dela é que permite que haja essa comunicação, que como tu bem trouxe, né? Eu tô aqui em Foz, você tá no interior de Manaus. Para a gente conseguir se encontrar fisicamente é uma vez no ano, e olha lá, né? Quando a gente se encontra lá em novembro e por aí vai. Sim. Então, tendo essa ferramenta, tendo esse sistema, nos permite haver essa comunicação, essa troca, essa conversa, e que é muito diferente, né? Por exemplo, a conversa que a gente está tendo hoje da conversa que a gente tem por WhatsApp, quando às vezes a gente conversa. É um áudio, é uma coisa assim, daí você fala agora, daqui 15 minutos eu vou lá e olho, às vezes no dia seguinte, é diferente, né? Mas cumpre ali com esse papel de comunicar, de entregar uma mensagem. Aí o lado negativo é quando justamente a gente fica aprisionado, fica naquela neura, naquele
Não sei se a gente pode dizer ansiedade, porque agora todo mundo reduz as coisas que está sentindo ansiedade, mas enfim, aquela sensação de estar sempre, será que alguém está falando comigo? Será que me mandaram mensagem? Será que fulano não falou comigo? Enfim, essas neuras que a gente vai criando, né? Justamente daí é o lado oposto, o lado que aprisiona desse sistema, desse imediatismo que a gente vive muito também. A gente comentou um pouco disso no último vídeo, né? Quando a gente conversou sobre todo esse imediatismo da era de Aquário, enfim, tudo isso. Então, é uma forma. E, claro, se a gente vai entender, então, o que é um sistema? Porque a gente está dizendo alguns exemplos, a gente pode pensar também, tem o sistema educativo, tem o sistema financeiro, tem o sistema da sociedade, porque, no fim, a forma que a gente se comporta, que a gente vive, enfim, toda essa organização é um sistema societário, vamos dizer assim, né, de sociedade. E se a gente tenta entender o conceito, claro, se a gente joga no Google, vai aparecer um conceito lá, mas no fim, sintetizando tudo isso que significa o que é um sistema, é algo que organiza, né? Assim, se a gente tenta pegar no grão no que significa um sistema, é uma estrutura que sistematiza, que organiza o funcionamento ali das coisas. Daria para a gente se resumir dessa forma. Claro, se a gente quer pegar todos os termos lá, é um conjunto integrado de componentes, etc, etc, etc. Tá, mas no fim, são esses componentes dentro do sistema que, integrados, eles fazem a roda girar, né? Perfeito, perfeito. Deixa eu desligar do áudio aqui para caso não tivesse uma interferência, um pouco de barulho aí. Mas, legal, essa era a minha primeira pergunta, né? O que são os sistemas? E é isso aí, né? Ou seja, mas assim, a gente poderia dizer também, muito simples, né? Um sistema, algo que organiza e algo que digamos, de certa forma, a gente poderia dizer que é um pouco engessado, né? Um pouco engessado, assim, uma coisa assim, é como se fosse metódico, né? Algo metódico, assim, engessado. Um protocolo, uma forma de realizar alguma coisa, de organizar, né? Então, aí me vem a pergunta que eu faria na sequência, né? Esses sistemas, né, do mundo, que são importantes para que a gente, como protocolos, coisas que estão organizadas para entregar, vamos dizer, a nível de sociedade, um serviço, né? Normalmente acaba sendo um serviço ou um benefício para o coletivo, né? Vamos pegar alguns exemplos que me vêm, e aí você me ajuda. Você citou alguns antes, né? Sistema educacional. Tem uma forma, aí eu vou só citar por alto, e daí depois a gente pode ir destrinchando, você pode falar um pouco mais sobre eles, né, por gentileza. E a gente vai aprofundando. Né? O educacional é um sistema, tem uma forma de entregar o conhecimento, né? Existem certas coisas que são ensinadas e certas coisas que não estão ensinadas, não são ensinadas ou não estão contempladas dentro do sistema educacional. E é interessante porque todas essas questões, acho que vamos ficar por aqui, depois talvez a gente fale de outros. Mas é muito interessante a gente observar que a gente nasce e alguém que veio antes da gente determinou, segundo alguém, um grupo de pessoas, né, que são pessoas ali que estão dentro de um outro sistema que é o governo, né, determinou que supostamente tem um conhecimento, estão fundamentados em teorias, que às vezes não necessariamente são apenas teorias, mas seja que foram aplicadas e em algum momento essas teorias foram aplicadas e mais ou menos funcionaram, mas eu vou chegar lá. Eu sei que tô me enrolando um pouquinho, mas eu vou chegar lá. Teorias ou coisas são experimentos, né? Que essas pessoas elas determinaram o que a gente deve conhecer dentro desse sistema que é o sistema educacional, que muitas vezes a maioria das pessoas nunca se questionam, nunca refletem. Talvez esse seja o sistema mais poderoso que, vamos colocar aqui, porque em última instância sempre, são pessoas que estão por trás de todos esses sistemas do mundo, seja educacional, governamental,
econômico, de saúde, etc. Então, essas pessoas, em última instância, ou seja, a gente sempre fala, essas pessoas querem dominar, querem governar, mas por trás de todas as pessoas, segundo o Mestre Samael, explica o nosso Mestre Samael, está o eu, o ego. Ou seja, não é a pessoa em si que quer governar, que quer dominar, que quer escravizar. Né? Porque os sistemas, eles, em certo nível, nos tornam escravos. Servem até certo ponto para algumas coisas, mas eles acabam nos limitando, nos tornando escravos, quando a gente não se dá conta deles, né? Não sai dessa caixinha que está fechada. Então, o eu está por trás, o eu da soberba, o eu do orgulho, o eu da avareza, o eu que quer ter mais poder, enfim, são diversos eus dentro que tipificam, personalizam, né, a psicologia de uma pessoa ou de um grupo de pessoas que vão exercer, através desse sistema e de outros, um controle sobre nós. E para que esse controle seja efetivo, algumas coisas as pessoas podem conhecer, podem ficar sabendo, alguns conhecimentos essas pessoas podem receber e outros não. Né? E a gente vai percebendo, conforme a gente vai despertando a consciência, que é muito precário a gente está falando só sobre educacional, né? É muito precário. Falta muita coisa para que a gente possa se desenvolver enquanto seres humanos autênticos. Né? Tá entendendo a lógica, digamos? Imagine, enquanto nós estamos adormecidos, com a consciência adormecida, a gente está submetido a um sistema que funciona já há muito tempo, funciona com o objetivo, está dedicado a fazer com que a gente aprenda certas qualidades que são necessárias para que a gente possa conviver e se desenvolver enquanto seres humanos na sociedade. Porém, não nos é entregue a parte mais importante, que está relacionada com o que a gente falou na primeira entrevista, né, Lucas? Que é o desenvolvimento das nossas qualidades, nossa inteligência emocional, né, que a gente chama mais comumente hoje em dia. Nós não somos ensinados a nos relacionar bem com as pessoas, né, e muito menos nos relacionar conosco mesmos, com as nossas próprias emoções. Né? Entender e processar os nossos sentimentos, emoções, pensamentos, compreender e entender o nosso próprio corpo, né, as necessidades que ele possui, isso a gente não aprende. Mesmo quando a gente vai para uma faculdade, uma universidade, vai estudar, vai se graduar, vai se especializar, etc., ainda assim, e aí a gente vai acessar outros conhecimentos e outras áreas do conhecimento, ainda assim a gente não recebe o conhecimento que a gente precisaria para saber lidar com a gente mesmo e com as demais pessoas. Né? Então, isso, a gente está falando do sistema educacional, que talvez seria o mais importante de todos para a gente compreender que é limitado e saber que a gente precisa sair dessa caixinha, né? Depois aí a gente tem o econômico, aí a gente tem o de saúde, né, o sistema de saúde, que é um super sistema que nos prejudica em vários níveis, né, como está montado nos dias atuais, enfim, é muita coisa, e é muito interessante, né? A moda e assim por diante. Então, quais seriam, né, Lucas, tipo assim, os prejuízos do adormecimento da consciência? Mas o que a gente, quanta coisa a gente está perdendo porque a gente não, a gente vive, e eu falo a gente mesmo, ou seja, porque a gente está ainda muito preso
a maioria desses sistemas tem, porque como você dizia no encontro passado, para a gente sair e se tornar independente, a gente para uma comunidade, por exemplo, comprar um sítio e se tornar independente, como a gente vê na internet, muitas pessoas que estudam sobrevivencialismo, né? Você já ouviu falar disso, sobrevivencialismo? Né? Que a pessoa vai lá, ela se prepara, tem armas, etc., não sei o quê, armazena alimentos e muita coisa, né? Tem muita informação sobre esse universo. Se precavendo para um possível problema, uma quebra de sistema econômico, um problema de a sociedade, por algum motivo, fica abalada, e seja um motivo natural, seja a própria natureza, como aconteceu no Rio Grande do Sul, ou qualquer outra coisa que possa acontecer, a pessoa se precaver e conseguir se desenvolver, né? Então, a gente, vamos dizer assim, é muito importante que a gente entenda, né, o que são esses sistemas e consiga mais ou menos quantificar os prejuízos da gente continuar adormecido para essa coisa, né, escravos desse sistema. O que tu acha disso, Lucas? O que dá para a gente falar mais sobre isso? Vamos lá, tu trouxe vários pontos, né? Trouxe vários pontos. O primeiro que você trouxe foi falando sobre esse engessamento de um sistema, né? Tu trouxe isso e realmente é uma das características de um sistema que siga, vamos dizer assim, um protocolo, né, um padrão, mas que a gente percebe também que conforme vai surgindo a necessidade, esse padrão ele vai se adaptando, por mais que seja inconsciente. Porque a gente pode pensar assim, tá, mas a gente vive num sistema, por exemplo, na Gnosis, a gente tem toda a estrutura, toda a organização, que, querendo ou não, é um sistema também. Mas como a gente coloca como ênfase na consciência, a mudança, quando precisa, ela é mais rápida, né? E é justamente por consciência, não é por seguir um padrão, não é por seguir um dogma, uma regra que, sei lá, quem criou a instituição nesse momento impôs aquela regra e a gente tem que seguir A, B, C certinho. Não, é adaptável, né? Totalmente adaptável à circunstância, o momento, o período. E aí entra também um outro ponto, que talvez não seja o foco nesse momento, mas que a importância de ter um guia que é desperto, porque como ele consegue ver o cenário, ele vai alertando os outros ali do que está acontecendo, e é interessante que como é a diferença, né, de quando é um guia que ele está desperto e quer despertar os outros e não quer que os outros sirvam a ele, porque ele diz o que está acontecendo e cada um faz com essa informação o que quiser, né? Por exemplo, a gente vê lá a conferência da Mestra Sofia que ela deu sobre toda essa questão da arte hoje em dia, né, da mídia, enfim, seja da parte cinematográfica, seja da parte musical, toda essa indústria do entretenimento, tudo que acontece. Ela disse assim, por A mais B, tudo que acontece, toda a parte negativa, e no fim ela falou justamente isso, que cada um, sabendo de tudo isso que a gente trouxe, que ela trouxe naquela conferência, cada um vai optar por fazer o que quiser. Se quer continuar consumindo esse tipo de entretenimento, se acha que faz sentido ou não, né? E, enfim, tudo isso. Essa Sim. importância, primeiro, do despertar, né? E juntando com aquilo que você falou sobre se estar engessado. E a gente percebe justamente na nossa vida, nos sistemas que estão ao nosso redor, como ocorre esse engessamento. Por exemplo, o método de estudo do ensino, como você trouxe ali, ele é basicamente o mesmo já fazem algumas décadas, né? Eu não lembro quantos anos você tem agora, Alan, mas eu sei que você é um pouco mais velho que eu, alguns, talvez 5, 6 anos, talvez mais, não sei. E, e é o mesmo ensino que provavelmente você teve, o que eu tive, e talvez que as pessoas estão tendo agora tá igual, né? O que mudou, talvez, um pouco dos nossos pais, que era um pouco mais rígido, tinha palmada e tudo isso, né? Hoje a palmada vem do aluno e não do professor. Mas, enfim, a gente às vezes escuta uns relatos. E, no fim, é isso que você trouxe. A forma, a estrutura da educação,
ela está pautada justamente em criar mais operários, em criar mais engrenagens para esse sistema, onde uma pessoa que quer sair desse sistema, quer fugir desse sistema, né, romper essas engrenagens, as outras engrenagens vão olhar para ela e ver ela como uma pessoa errada, uma pessoa equivocada, uma pessoa louca, uma pessoa que não tem futuro, e assim por diante. Né? São esses argumentos que vão implantando na nossa cabeça. E sem contar outras coisas que vão se implantando pouco a pouco ali na mente da criancinha, porque no fim a criança ela é moldável, né? Se ela não teve uma boa educação ali dentro do seu lar, pelo pai, pela mãe, enfim, pelos outros familiares, a educação que sobra é a educação que é entregue no ensino educacional. E aí vai depender muito do padrão aquisitivo da família, né? Porque se a pessoa se vem de uma família que não tem muito recurso, sim ou sim vai ter que ser pelo ensino estadual ou municipal, e que já é daquele jeito precário, é totalmente engrenagem. Quem estudou em algum colégio particular, pelo menos a gente ouve falar que o ensino é um pouco diferente, né? É focado em outras áreas, mas no fim, a gente, quando estudou em colégio público, é ensinado a ser empregado. Não vem um professor e ensina ou te dá alguma ideia de empreendedorismo, por exemplo, né? Que a gente pode produzir o nosso próprio recurso de uma maneira, enfim, diferente. Não, a gente é ensinado a ser um bom empregado, bater ponto, etc, etc. Né? E falta tudo aquilo que você já trouxe, que a gente falou da semana passada não, no último encontro, sobre a educação emocional ali, né? E questão de meditação, questão sobre se compreender, se entender. Né? Porque, claro, não é que é um problema a pessoa depender de um auxílio psicológico, né? De um terapeuta ou coisa assim. Mas se a gente já recebesse desde pequeno uma instrução de como aprender a lidar com os próprios pensamentos, com as próprias emoções, aprender a lidar com os erros, que o erro faz parte, né? Porque tem muita gente que chega a se traumatizada e que não pode errar. E daí, por ter esse medo, esse trauma de que não pode errar nunca, nem se arrisca. Então, ela fica estagnada igual. E entre tudo isso que se trouxe ali sobre os padrões egóicos, né, que a pessoa pode tendo, que vai influenciar ali nos complexos, que cada um de nós carrega e por aí vai. Então aí a gente traz de novo essa importância do autoconhecimento. Porque se a gente não se autoconhece, a gente fica refém, a gente fica preso em todas essas armadilhas dos sistemas. Que, querendo ou não, os sistemas, vamos dizer assim, 90% para mais, está regido pelo ego, né? Por aprisionar cada vez mais. Legal. Cara, eu tava pensando aqui enquanto você falava, né? Eu acho que como tu reforçou aí, cada sistema ele existe para atender basicamente todo o sistema. Vamos pegar assim, ó, acho que agora baixou. É assim, ó, mais ou menos. O que me veio? O sistema educacional ou a educação, ela precisa ser necessário, assim como o sistema médico, né? A medicina necessário. A ciência, ela é necessária. A religião é necessária, porque é um sistema que digamos, que nem você falou, né? A Gnosis, ela é uma religião também, né? No sentido de que ela leva ao religare, né? E toda religião, para que a gente possa fazer o religare, unir-se novamente com o ser, com Deus, ela possui um método, ou seja, existe um método. Existe um método de você fazer o desligare, que é você deixar o eu tomar conta. Eu vou viver minha vida de qualquer jeito mesmo aqui, sem nenhum tipo de ação da consciência, né? Egoicamente, ou seja, aproveitar os prazeres do mundo, sem se importar com o que pode acontecer comigo, ou com as pessoas, ou com o planeta, enfim. Ou a gente pode viver de forma consciente, né? Então, a religião, ela dá, através dos seus ensinamentos,
a oportunidade, né, um método, uma metodologia para que a gente possa realizar o religar. Assim como o sistema político é necessário, ou seja, como que a gente vai se organizar, né, em sociedade, tudo isso é necessário. Porém, acontece exatamente um probleminha dentro dessa equação, que ela é necessária, que desvirtua, né, o funcionamento de cada um desses sistemas. E por isso que eles não funcionam, ou funcionam, mas funcionam de forma precária. Vamos pegar o exemplo da própria medicina. A gente falava um pouco com o Eduardo em um podcast, uma entrevista recente aí, faz pouco que a gente colocou no canal, que é médico formado, né? E ele conhece a realidade do sistema de Valo, né? A gente vê a realidade, mas o médico dentro do sistema, ele pode ver melhor ainda que a gente, né? E aí, o que acontece? Quem sabe a gente vai trazer uma doutora aí mais para frente, né? Vamos ver se vai rolar, né? Ainda não falei com ela, mas nossa intenção é para falar um pouco mais sobre medicina. E então, assim, Lucas, a gente vê que a medicina, o que movimenta a medicina hoje? Porque antigamente a medicina era movimentada pelo interesse de curar as pessoas, genuinamente falando. Hoje o que move a medicina não é necessariamente curar, ou seja, claro, existem pessoas sinceras ali dentro estudando com esse anelo, esse impulso de curar, de ajudar as pessoas, né? Mas talvez a maioria, grande maioria, assim como qualquer área, digamos, não está interessada em oferecer um serviço de qualidade que vai contribuir para o próximo, para a sociedade, genuinamente, né? Então, no caso da medicina, o que move é o interesse econômico, que aí envolve grandes empresas, né? Vendas de produtos, medicamentos, produtos médicos, e a gente sabe que, infelizmente, o ego, faz com que talvez o médico, a gente falava um pouco sobre isso com o Eduardo, o médico, ele aprenda somente não a curar as pessoas nos dias de hoje, necessariamente, mas sim, de alguma forma, ajudar a diminuir a sua dor, porém mantê-la naquela situação, muitas vezes, né? Dá um medicamento que pode ajudar por um lado, mas muitas vezes mantém ela dependente daquele medicamento, né? Vamos pegar o exemplo da pressão alta, né? A gente sabe que de forma natural, com teurgias, plantas, práticas de integração com a natureza, é possível curar muitas doenças, né? A pressão é possível ser curada também. Já a pessoa não precisa ficar dependente o resto da vida, desenvolver a pressão alta, vai ficar dependente do resto da vida para aquilo. Até com exercícios físicos, né? A pessoa pode melhorar muito disso e muitas vezes se curar. Mas não é interessante para a indústria farmacêutica, por exemplo, ou para a medicina como um todo, para esse sistema, que as pessoas realmente se curem. É interessante que elas se mantenham de algum nível dependentes para que esse mercado ele possa girar, né? Outro sistema que me vem agora é o de segurança, que a gente sabe, por que um país ele entra em guerra com outro? Geralmente por interesses, né? E existem muitos interesses quando um país entra em guerra, em conflito com outro país. Ou mesmo que um país não entre em guerra diretamente, mas às vezes ele está por trás ali fomentando essa guerra. Porque isso gera, digamos assim, a oportunidade para que certas indústrias, como a indústria bélica, ela possa lucrar com isso, né? Então, um conflito entre dois países ou mais, mesmo que indireto, porque às vezes existem países que estão ali por trás fornecendo armamento, isso acontece agora, né? A gente vê aí a Ucrânia e a Rússia brigando, a Rússia sendo ajudada por, por países que simpatizam, né, com a forma de governo, né, da Rússia, por exemplo, China e Coreia do Norte, Irã, se não me equivoco, enfim, outros países aí, né? E a gente vê também outros países ajudando, né, através da OTAN, né, a Ucrânia nesse processo. E esses países, que muitas vezes aparecem como bonzinhos, essas pessoas ajudando,
a gente sabe que, na verdade, não é nada de graça, né? Então, tá ali, é um sistema, eu preciso defender a minha fronteira, né? Mas a fronteira já existe porque existe, atrás dessa fronteira já existe uma coisa chamada ego, que a gente pode chamar de medo, que a gente pode chamar de interesses também, que vão trazer certos benefícios, jogo de poder, enfim. E aí a gente tem outros sistemas, né, como o político a gente já falou, né, o político. A gente tem o sistema científico, que infelizmente todos esses sistemas estão corrompidos por uma pecinha chamada ego, um vírus, né, que está sabotando o nosso sistema físico, emocional e mental, né, individual. Mas Samuel tem uma frase muito famosa, né, que pelo menos os gnósticos todos conhecem, né, a massa é a soma dos indivíduos. Então, o que é o país é a forma como o país ou o próprio planeta, né, como ele se desenvolve, o que ele faz, como ele trata a sua população, né? Tudo isso é um resultado da soma de todas as psicologias de cada uma das pessoas, ou seja, o indivíduo, o que é o indivíduo é o que é a massa, né? A gente vai somando. Se a gente pega e soma o resultado do que acontece a nível internacional, vamos pegar a soma dos indivíduos, de todos os estudantes gnósticos, né, a nível internacional, o que acontece, como se encontra, né, todos os eventos que acontecem, esse resultado, não estou sabendo me explicar direito, mas esse resultado o que a gente vê a nível internacional, a gente vê o que está dentro de cada um de nós, e assim em outros grupos, né, políticos, religiosos, a ciência, que infelizmente trazendo o exemplo da ciência, a ciência infelizmente a gente sabe que muitos políticos, muitos cientistas, perdão, e políticos também, né, na política, infelizmente estão vendidos, né, o verdadeiro cientista é aquele que pesquisa para encontrar a cura do câncer, para encontrar e ajudar as pessoas de verdade, mas infelizmente dentro da ciência as coisas só funcionam quando existe interesses por trás, né? Quando vale a pena financeiramente, economicamente falando. Então, esse é o nosso problema, o vírus, né? O vírus chamado eu, o ego. Imagine, aqui tem muito pano para manga, né? Sim, é Muita coisa para interessante falar. tudo isso que você trouxe, porque no fim, tá, a gente começou a falar de sistema, mas se a gente parar para analisar a síntese do que a gente está falando, a gente está falando de educação fundamental, basicamente, né? Por exemplo, tá, pegar esse exemplo que você trouxe primeiro da parte da saúde. Eu não cheguei a ver esse vídeo que você fez com o Eduardo, eu vou procurar depois para a gente assistir, enfim. Mas pode ser, eu não sei se ele comentou, pode ser que ele tenha comentado de como tá lá no Paraguai também, porque ele estudou lá, né? E se a gente acha que aqui no Brasil é precário, no Paraguai é muito pior. Não falo só por ele, mas por outros estudantes de medicina que a gente acaba conhecendo aqui, por estar morando aqui, né? Eles falam que lá o próprio estudante de medicina ele tem que estar comprando todos os materiais que ele vai usar ali quando ele vai no postinho, porque o postinho de lá não oferece. Aqui no Brasil, pelo menos, o SUS está oferecendo algum material, alguma coisa, né? Lá nem isso. E imagina, então, a gente não faz ideia do que acontece de fato, de como é a realidade ali, né? Só quem está mesmo vivenciando e olhando na cara, ou quando a gente se enferma e tem que ir para esse lugar para a gente ter uma noção de como que é a realidade ali, né? E volta, querendo ou não, no ponto de que, para resumir tudo isso que você trouxe, né? Está relacionado muito com a vocação. Porque se a pessoa fosse médico de vocação, ele não ia estar preocupado só com o recurso que ele está ganhando ali, como tu trouxe, né, um dos pontos. E claro, a gente sabe que existem alguns poucas pessoas que estão ali por vocação, isso em todas as áreas, porque se cada um de nós trabalhasse na nossa área por vocação, seria diferente, seria algo muito distinto, né? Ninguém se estressaria com o trabalho que tem,
a gente viveria, de fato, mais feliz e não só esperando pelo sábado, pelo domingo, pelo final de semana, pelo feriado, né? Se a gente vive a nossa vida esperando pelo feriado, esperando pelas férias, esperando pelo final de semana, é um sinal de alerta para nossa vida, para a gente colocar na nossa vida, tá, então eu estou vivendo sempre em prol de um amanhã que nunca chega, ou que quando chega, passa num piscar de olhos. Né? Então a gente não está vivendo a nossa vida, a gente está pensando num futuro que nunca vai chegar. Igual tem muita gente que pensa que quando eu aposentar, eu vou ser feliz, eu vou descansar. É outra ilusão, né? A gente está vivendo, imaginando, vivendo algo que talvez não chegue, porque a pessoa pode estar se programando, se preparando para uma aposentadoria, mas amanhã morre atropelado. E aí? Tu viveu, se programou tudo para algo e que nunca existiu, né? Então, claro, a gente acaba entrando em pontos, em temas que, e como tu disse, né, é muito pano para manga, tem muito a desenrolar, e, enfim, nem vamos entrar nesse assunto de governante, porque senão fica aquela divisão, né, e a pessoa fica pensando, mas porque fulano é melhor, não, porque ciclano é melhor, né, direita, esquerda, etc. E no fim acaba só essa briga entre os dois. E como tu mesmo disse, como o mestre Samuel sempre disse, cara, a sociedade ela é o resultado ali dos indivíduos que estão. Se o indivíduo desperta, quem está ali na sociedade, representante da sociedade, com certeza vai ser outra coisa. Né? Tá dando um chiadinho aí do pessoal gritando. Sim, sim. Ela tá com visita, enfim. Sim, sim. Que mais que a gente pode dizer? Claro, eu ia falar sobre, quando você trouxe o ponto antes, né, da pessoa que se preparando pelo, como é que é? Viver ali com armamento, enfim, se proteger. Esqueci o termo que você usou, mas quando você trouxe agora o assunto da... Sistema de segurança? Antes... Sobrevivencialismo. Isso mesmo, sobrevivencialismo. Eu ia comentar isso antes, acabei esquecendo, e você trouxe o tema das guerras e me voltou. Que no fim, com certeza, é isso mesmo, é uma proteção que a pessoa vai criando ali, mas no fim por conta de um medo. A pessoa, sei lá, comprou um terreno, vai lá, tem o teu sítiozinho, daí ela se enche de armas, se enche de cerca, se enche de um monte de proteção, por um medo de alguém vir invadir, mas quem será que vai se preocupar em ir ali invadir? Por que será que a pessoa tem tanto esse medo? Né? Claro, depende muito da realidade de cada um, o ambiente que cada um vive, mas a gente é esoterista no fim das contas, né? Se a gente tem um bem tão precioso, por que a gente está mostrando aquilo para todo mundo e não selecionando para quem a gente vai mostrar? Talvez entre um pouco nisso também. É uma reflexão que me veio agora. E que outro ponto que eu queria falar? Você trouxe sobre políticos, sistema de saúde. Que mais? Me fugiu o terceiro. Então o microfone está mutado. Eu falei sobre o sistema científico, econômico também, né? Comentei. Sim, econômico também, claro. Assim, a gente vai percebendo como esses sistemas eles vão modificando com o passar do tempo, né? Pegando agora esse exemplo do sistema econômico, claro, não vamos dizer aonde é positivo, onde é negativo, cada um tem que avaliar por si. Mas a gente sabe que antigamente se faziam trocas, né? Era por escambo. Então, tu produzia uma coisa, eu produzia outra, a gente trocava ali. Depois de um tempo, foi instituído ali o dinheiro. Claro, depois de muito tempo, né? Eram utilizados outros meios para fazer essa conversão. Depois de muito tempo, então, foi substituído por um papel, que simbolizava ali, sei lá, R$50, R$100, R$5, assim por diante. Hoje em dia, essa modificação aconteceu de novo, agora é por um dígito que a gente tem aqui, né? Um dígito que a gente tem aqui. Ou seja, agora o dinheiro que antes era material, pelo menos, nem mais isso é. Claro, teve um meio termo nisso aí, que eram os cartões, né? Cartão de crédito, cartão de débito. Tinha aí, que a gente via aquilo e a gente via depois a fatura no final do mês. Agora o nosso dinheiro é um dígito, é um número dentro na tela do nosso celular. Então, isso contribui, querendo ou não, se a gente parar para analisar, a gente perder esse senso de custo das coisas, né? Do próprio valor também. Claro que, se a gente vai entrar nesse tema, entra uma diferença entre o que é valor e o que é preço de algo,
né? O valor é aquilo que a gente valoriza daquilo, né? O valor que a gente dá para aquilo, e o preço, que é o quanto custa. Mas às vezes algo que custa pouco tem um valor muito grande. Por exemplo, um alimento não é tão caro, mas tem um grande valor para o nosso corpo físico, por exemplo, para a gente se manter vivo. E um celular, que às vezes mais nos aprisiona do que serve para qualquer outra coisa, o custo dele é muito maior, né? O valor para a consciência ele não é tão grande assim, se a gente parar para analisar. Claro, tem suas funções, mas é mais fácil ele aprisionar a nossa consciência do que despertar a nossa consciência, né? Isso não tem como a gente negar. É só a gente parar para... Se a gente tem dúvida disso, é só parar para analisar quanto tempo que a gente fica preso nele, né? E, enfim, são todas coisas que acontecem, que faz parte, querendo ou não, do mecanismo da engrenagem. Entra nisso que você trouxe lá no início, desses poderosos do mundo que querem poder, que querem dominar, que querem isso, querem aquilo, que contribuem para que cada vez mais a gente vai ficando preso nisso, né? A gente percebeu muita coisa na época da pandemia, por exemplo, que também não compensa entrar no mérito agora, mas muito disso de manipulação, enfim, muita coisa mudou dentro da sociedade naquele momento, né? Se eu não me engano, o Pix foi ali perto, né? Foi mais ou menos por ali que foi introduzido, né? Sim. E, enfim, algumas outras coisas na sociedade que foram se modificando, às vezes por força, né? Outras por que a gente vai se acostumando. De tanto ver algo num filme, de tanto ouvir algo numa música, a gente vai se acostumando. Entra aí de novo nesse ponto do entretenimento, porque a forma que a gente mais fica aprisionado e não percebe, porque é o nosso momento de lazer, nosso momento de descanso. Mas a gente está utilizando esse tempo, às vezes colocando lixo na nossa cabeça, né? E tudo isso que a gente ouve repetidamente é aquela história, né? Uma mentira dita várias vezes se torna uma verdade. Então, se a gente, usando o exemplo da música, se a gente está acostumado a sempre ouvir algo em comum na nossa letra, por exemplo, sertanejo fala sempre de traição, ou de algo do tipo. Então, a gente vai começar a achar normal existir traição. E às vezes começa a criar uma desconfiança do nosso parceiro, porque está naquele nível de consciência, né, a todo momento. E assim a gente pode, se quiser, analisar todas as letras, né, todos os tipos de música, e como que são padrões de vibração, padrões de comportamento, padrões egóicos, que a gente vai se nivelando com aquilo, por justamente estar naquele convívio. E aqui eu acho que a gente pode já trazendo para o ponto muito interessante do tema dos sistemas, né, que é justamente aquilo. A gente tem muitos sistemas que a gente não tem como sair deles, fisicamente falando. Mas a principal forma da gente não se tornar refém deles é justamente tirar a cabeça deles, né? Cabeça do sistema. Que nada mais é do que tirar esses sistemas da mente. Se a gente tenta analisar de um grosso modo. Ou seja, aproveitar, entre aspas, utilizar aquele sistema naquilo que nos serve, que vai ser, em certa forma, útil ou obrigado, porque tem muitos sistemas que a gente não tem como se desvincular nesse momento. Por exemplo, ninguém consegue se desvincular nesse momento do sistema financeiro. Tudo que você vai fazer na vida é por dinheiro, não tem como. A gente pode, talvez, tirar a cabeça do sistema nesse sentido, entender que nem tudo é por dinheiro. O dinheiro, sim, ele é um meio, mas ele não é um fim. Então, a gente não precisa se matar todo dia trabalhando para ganhar aquele dinheiro. Mas se a gente está trabalhando, pensando no propósito, no que a gente vai construir com aquilo que a gente está ganhando, aí já é outra coisa. E se a gente começa a analisar, pegando o assunto do dinheiro, se a gente começa a analisar quanto tempo, porque no fim, aquela expressão que fala que tempo é dinheiro, ela não é mentira, mas é o tempo nosso, o tempo da nossa vida. Então, se, por exemplo, uma pessoa leva um dia para conseguir produzir R$ 50, qualquer coisa que ela gastar com R$ 50 é um dia da vida dela que ela está gastando. Se a gente muda essa forma de pensar, a gente para de gastar o nosso dinheiro com coisas inúteis. Eu acho que particularmente é um primeiro ponto para a gente levar em consideração, porque justamente a gente fala tanto de despertar da consciência, fala tanto de morte do ego, mas se a gente não consegue entender que a mudança ela parte primeiro de uma mudança na forma de pensar, a forma de sentir, a forma de agir, não vai conseguir acontecer. A gente pode mudar um hábito, uma atitude por um tempo,
mas se a gente não mudou a parte psicológica que está alimentando aquele hábito, essa mudança física não se prolonga, não se permeia, né? É aquela mudança ali que a pessoa, sei lá, às vezes começa uma academia, a treinar na academia, vai uma semana, um mês e depois nunca mais. Ou começa a meditar, hoje medita 1 hora, daí passa um mês sem meditar. Se a pessoa não muda a parte mental, né, muda a forma de pensar sobre aquilo, o hábito não se prolonga. Então, eu acho que daria para a gente já ir trazendo para esse lado da conversa. Eu não sei o que você acha. Porque a gente poderia analisar muitos sistemas, mas se a gente não começa a ir já para o ponto de, tá, o que eu tenho que fazer para não ficar preso nele, é meio que não vale a pena. Não sei, é um sentir. Sim, perfeito, Lucas. Na verdade, é isso que eu acho que já dessa parte aí já está mais do que suficiente falando um pouco dos sistemas para a gente ter uma noção, né? Se alguém quiser entender mais, aí já entra o caso de fazer um curso de gnose, né? Vai fazer um curso de Perfeito. gnose para entender o ego, para entender o que é a consciência, para como vamos fazer para eliminar o ego, porque o ego em si ele é um sistema, né? Ele é o causador e o próprio sistema, em um sistema, de certa forma. E então é isso, exatamente. Eu acho que eu queria. Essa era a próxima pergunta que meio que você já respondeu. Como que a gente vai fazer, então, se eu entendi aqui, o sistema educacional, ele é um sistema que por um lado, é necessário. Não é que a gente está querendo dizer assim, não, vamos sair daqui, vamos correr para a montanha, caçar os bichos lá na montanha, plantar, sei lá, né, viver pelado. Também não é isso, né? A gente está na sociedade, existem muitas pessoas que a gente precisa conviver, os familiares, a gente tem que trabalhar para comprar comida, né? A forma de se alimentar não é mais caçando, a gente não sabe mais caçar, né? A gente, muitas vezes a gente não sabe plantar. É uma coisa que a gente sabe que com o tempo é interessante que pouco a pouco a gente vai entrando em contato com a natureza, aprender a plantar, aprender a cultivar, entender a importância da semente, né? Para quem quiser saber um pouquinho mais, tem também um vídeo no canal sobre agricultura, agrocultura, né? A diferença da agricultura com o que seria a, a agricultura convencional, né? Que seria o agronegócio hoje em dia, né? Digamos, é o nome agrobusiness, voltado, ou seja, a agricultura ele é um negócio, na verdade, né? E antigamente não era um negócio necessariamente, né? Era uma arte, uma ciência voltada para se integrar com a natureza, com a terra, para suprir as necessidades básicas, né, de sobrevivência, nutrição, realmente, né? Infelizmente, porque hoje a gente está voltado para produz alimentos para vender e ganhar dinheiro apenas, não é para nutrir as pessoas, é igual a medicina, né? A mesma coisa. O eu, ele está ali presente, ele deturpa o sentido, o real e verdadeiro sentido da coisa em si, da agricultura, da medicina, da economia ou das finanças, né? Da economia, da religiosidade, o eu deturpa a verdadeira religiosidade, a política, né? A forma como a gente vai se organizar em sociedade. Então, a pergunta é exatamente como que a gente faz para sair? E aí, essa pergunta, acho que talvez a resposta está ligada a uma chave que a gente entrega, que o Mestre Samael entrega, que o Mestre Laxmi aprofunda para a gente, né? Presente numa joia do Dragão Amarelo, que é a 21, né, Lucas? Onde ele fala sobre a chave Sol. Porque, como tu bem disse, a gente tem que tirar a cabeça do sistema. O sistema é necessário. Eu tenho um problema de saúde. Eu vou lá, eu posso me consultar com o médico, eu posso pedir um medicamento, né, uma pílula, uma pastilha, alguma coisa assim, ou um tratamento que ele possa me passar, da medicina convencional. E às vezes é necessário, porque muitas vezes, porque o que acontece? A medicina atual, ela não é preventiva, ela vamos dizer assim, paliativa, né? E quando para você resolver, muitas vezes as pessoas vão ali e querem resolver o problema da dor, mas não querem resolver a causa, né, do sofrimento. Então, resolve a dor, cura ali de certa maneira, mas de repente descamba por outro lado, em outro problema de saúde. Ou seja, essa pessoa sempre está ali num processo, né, num loop infinito, passando
por processos, sendo que a medicina preventiva vai trazer um benefício, vai curar realmente a pessoa, vai buscar trabalhar a causa, enfim. Então, a gente pode usar, é necessário, se eu tô com uma dor de dente e eu não posso ir no dentista agora, eu vou ficar sofrendo com dor de dente? Não vou ficar sofrendo, eu posso usar mas é bom que em algum momento eu aprenda a escovar bem os dentes, ou seja, cuidar dos meus dentes melhor, me conscientize, desperte para isso, e ao mesmo tempo, em algum momento, eu vá no dentista e corrigir o problema também, né? Primeiro, o ideal isso é ir na causa, né? No X da questão, é cuidar, comer menos açúcar, né? São coisas que a gente tem que despertar e entender. E... Já que você trouxe esse ponto, porque a gente também não é porque a gente está falando de sistema agora que a gente tem que culpar todo o problema no sistema, né? Entra muito o nosso ego particular, que claro. Se a gente não tem essa vontade, porque entra uma vontade, a superior a tudo isso que a gente já trouxe, né? Uma vontade de querer eliminar a causadora daquela enfermidade, né? O ego, o comportamento, que seja. Se a gente não tem essa vontade de querer eliminar isso que causou a enfermidade, a gente pode tomar o remédio que for, fazer o tratamento que for, que essa enfermidade não vai se curar, né? E pegando esse gancho que você trouxe ali, desse tratamento preventivo, se não me engano, é Hipócrates que falava que teu alimento seja seu remédio, é ele que Isso. fala, né? Uhum. Então aí já vem um grande exemplo, porque se a gente não começa ali na nossa nutrição, né, na forma que a gente está ali cuidando do nosso corpo físico, não tem como a gente esperar que vai tomar uma cápsula milagrosa que vai resolver todos os nossos problemas, né? E, enfim, bom, a gente sabe outros meios também de tratamento, e essa vai para os gnósticos também. Todo mundo conhece os exercícios de lamazeria, mas quem que faz? Né, aquele puxãozinho de orelha, né? Quem que faz? E, enfim, Verdade, verdade. e a gente tem as ferramentas, falta a gente, às vezes, agir, colocá-las em práticas, né? Todo gnóstico conhece o uso de teurgia, mas às vezes está ali só nas cápsulazinhas, tá numa coisinha ali, enfim. Às vezes falta um pouco da gente buscar de fato a nossa cura, né? Não sei, tem um irmão aí que ele falou uma frase meio chocante assim, e eu comecei a refletir sobre ela. Porque ele falava que a pessoa quando tá doente, ele só tá doente porque ele quer, porque ele não tá buscando a cura. O irmão capricorniano que a gente conhece, ele falava isso. Uhum. E faz sentido se a gente parar para analisar. Se a gente tá com alguma enfermidade agora e não tá... Claro, tem enfermidades e enfermidades, não vamos generalizar. Mas às vezes a gente está sofrendo de algo que, sei lá, uma teurgia resolvia, um trabalho elemental ele resolvia, né? Enfim, uma mudança de hábito resolvia. E estão ali sofrendo a todos. Mas enfim, era só um comentário que eu queria. Sim, perfeito. E aí entra, eu queria chegar nisso também, tipo, fazer essa reflexão parecida, assim, porque por um lado, enquanto a gente não mude a nossa psicologia, não soluciona os problemas na raiz, ou seja, qual é a causa? O que é a raiz? Na raiz se encontra um vírusinho chamado ego. Então, essa é a causa dos nossos problemas. Então, o eu faz com que eu me alimente mal, faz que eu não faça os exercícios de lamazeria, né? Faz com que eu trabalhe 14, 15 horas por dia pensando em ganhar dinheiro, depois gastando mal com coisas supérfluas que não são necessárias, vãs, etc., né? Em vez de investir numa coisa que seria mais interessante, ele faz tudo isso com a gente. Então, só que, veja que, enquanto esse processo de eliminação da causa, ele leva, muitas vezes, 30, 40, 50 anos da nossa vida. Então, agora, tem muitas coisas que eu ainda estou apegado, muitos sistemas aos que eu estou apegado, por conta de muitas causas internas, incompreensões, falta de consciência, né, que eu tenho, que todo mundo tem em algum nível, e que fazem com que eu coma mal em algum nível, que fazem com que eu não pratique exercício, que fazem com que eu não... E aí, eventualmente, se eu não mudo drasticamente, radicalmente, essa realidade que eu me encontro agora, nesse momento, infelizmente, daqui 1 ano, 5 anos, algumas coisas que eu faço agora vão descambar, vão originar um problema. Uma dor de dente, por exemplo.
Se eu não diminui bastante a quantidade de açúcar que eu consumo hoje, lá na frente, daqui a um ano, eu vou ter possivelmente várias cáries. E eu vou ter que ir no dentista gastar bastante dinheiro no dentista, porque não é barato o tratamento, né? Ou, enfim, se for possível na rede pública, mas muitas vezes a rede pública não consegue atender a gente como a gente precisa, né? Em alguns países sim, alguns estados sim, outros não. E aí a gente vai passar por aquele processo de ter que recorrer ao sistema de saúde que é paliativo, porque ele vai tirar sua cárie, o dentista vai tirar sua cárie, ele vai tirar a sua dor, mas a causa que origina a cárie vai continuar existindo, enquanto eu não trabalho sobre ela. Então, os sistemas, por mais que a gente esteja falando que a gente tem que se libertar, a gente precisa deles ainda nesse momento. E aí, nesse sentido, quando você fala de tirar a cabeça do sistema, tipo assim, tá, eu tenho que começar a trabalhar as causas agora, tenho que começar a perceber que eu não posso depender 100% dos sistemas, porque os sistemas não vão resolver o meu problema de verdade. Mas, eventualmente, quando acontecerem, quando eu tiver uma cárie, eu posso procurar o sistema para me ajudar, de medicina, o educacional, ou seja, eu preciso ganhar dinheiro, então eu posso procurar o sistema educacional, estudar e tal, para me profissionalizar, né, uma profissão, alguma coisa, um conhecimento que vai me ajudar a me desenvolver na sociedade, né, ganhar um dinheiro. Só que aí eu tenho que saber que tirar da cabeça do sistema é saber que eu não preciso trabalhar 14 horas, eu posso trabalhar 6 horas, um exemplo, 8 horas, é meio difícil conseguir trabalhar 6, 8 horas, digamos, por dia. Bom, 8 horas, quase todo mundo trabalha, mas o ponto é, assim, que a gente não pode ser escravo disso. Porque se a gente vai lá, eu estou trabalhando 8 horas, de repente eu compro uma casa financiada, eu já preciso começar a trabalhar em um segundo emprego. Aí, esse segundo emprego, eu vou ter que trabalhar mais 4 horas, já são 12. E aí eu começo a fazer uma faculdade. E aí eu estou estudando tá, entende? A gente vai consumir tanta energia e tempo das nossas vidas que vão fazer com que a gente não consiga, a gente vai ter um prejuízo muito grande no aspecto espiritual, ou a gente deixa de viver uma vida mais saudável, uma vida mais feliz, mais plena, porque a gente está ali focado, escravizado naquele processo para conseguir recursos, para melhorar de vida, mas aí a gente está perdendo saúde, a gente está deixando de viver com as nossas famílias, de ter momentos de prazer e alegria que a gente poderia ter agora, que são coisas simples, que a gente não precisa de tanto dinheiro assim. Por isso que a gente tem que aprender a se simplificar, né? Tirar a cabeça do sistema é isso, a gente se dá conta que, ou seja, tô no sistema, moro numa cidade, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso pagar minhas contas, mas na medida do possível eu tenho que, pouco a pouco, ajustando isso, ou seja, quantas horas eu vou trabalhar e ajustando isso, aonde eu vou investir esse dinheiro, que é o meu tempo e minha energia, meu tempo de vida, aonde eu vou investir esse dinheiro, porque se eu investir mal, eu posso me prejudicar muito no aspecto espiritual, se eu quero fazer um trabalho, porque o meu tempo vai estar dedicado e focado só para trabalho, e aí significa que eu estou, infelizmente, preso realmente, não consigo mais sair desse sistema, eu estou escravo do sistema econômico, de medicina, porque se a pessoa não se cuida, ela vai se tornar escrava do sistema que existe atual, né? E político e assim por diante. Então, o como sair é se dando conta disso. E como que a gente vai fazer para se dar conta disso? Aí é através do despertar. E como que a gente desperta? Aí é contigo, Lucas. Ou seja, o que a gente pode falar para o pessoal para conseguir Perfeito. o primeiro passo, né? Sim, perfeito. Claro, a chave que o mestre entrega ali na joia que você citou é a chave Sol, que a gente já falou no outro vídeo, que o Wagner já falou na vez que ele falou do Saída Astral. Acho que outros irmãos, outras pessoas já falaram também, mas no fim tá, é a chave Sol, porque é a ferramenta que a gente tem ali para conseguir se colocar nesse estado. Aquelas 3 perguntinhas: quem sou, o que estou fazendo, onde estou? Tá embaçado aqui, não aparece os dedos, né? Mas enfim. Quem sou?
A gente coloca a atenção para dentro, para a nossa psicologia, para aquilo que a gente está pensando. Quem sou ali naquele momento? Né? Tenta trazer a consciência para aquele instante. O que estou fazendo? Coloca atenção ali para o corpo físico. O que a pessoa está fazendo ali naquele momento, que ela faz essas 3 perguntas. E onde estou? A gente coloca atenção ali para aquele lugar. Porque se a gente não fica constantemente trazendo a nossa consciência para aquele instante, para aquele momento, é impossível a gente estar vivendo o momento. Tem muita gente que fala, a gente tem que aprender a viver o momento, mas ninguém ensina direito como faz isso. Né? Essa é uma das formas. Tá constantemente colocando atenção nessas 3 áreas. Que se a gente está em atenção nessas 3 áreas, a gente está vivendo o presente ali em todos os âmbitos. A nível interno, a nível externo e a nível ali físico da pessoa, né? Onde ela está se comportando, se movimentando. E me veio agora uma outra prática, uma outra dinâmica que a pessoa pode fazer. Pode ser que ela seja um pouco mais avançada, aí você avalia depois se vale ou não para estar num vídeo público. É porque é uma prática que o Mestre Michel passa no livro de morte psicológica dele, mas para mim é importante porque se fala dos sistemas, tá? Ele passou uma prática assim, que acho que ele recebeu do Mestre Laxmi, onde a pessoa vai fazer 2 bolas, 2 círculos, em um dos círculos, ela vai nomear todos os eus que ela consegue observar, e no outro, todos os sistemas que ela consegue perceber que está presa, que está se relacionando, que pode ser que ela está presa agora ou que se já se libertou, não importa. E nos egos também, todos os egos que ela já conseguiu perceber. Que se a gente faz essa análise, né, essas 2 bolas ali descrevendo tudo, é uma forma de a gente conseguir traduzir para o papel, ou seja, ver fisicamente tudo aquilo que a gente carrega psicologicamente falando. Porque, querendo ou não, a gente só está preso num sistema pelo meio psicológico. Porque, por exemplo, toda essa discussão que se tem em época eleitoral, se é entre esquerda, direita, Beltrano, Ciclano, é por uma prisão psicológica. Porque independente de quem assume, as coisas no físico não mudam tanto, assim. Né? Não vai ser porque vai sair o cara que está agora e entrar o outro que vai mudar da água para o vinho, que todos os problemas vão se solucionar. Na maioria dos casos acontece justo o oposto, mas enfim. Porque daí quem estava ali começa a brigar com quem saiu, e etc. E, enfim, toda aquela rola de confusão. Toda aquela briga de pistes que a gente já falou na outras vezes, né? Toda aquela briga por conceitos, pelos dogmas que a pessoa tem, pela crença que a pessoa tem, enfim. Se a pessoa não está presa, já que a gente está citando o sistema político, se a pessoa não está presa no sistema político, para ela pouco importa quem está ali na presidência, quem é o prefeito, quem é o governador, ela está vivendo ali a vida dela, ajudando o que ela consegue, né, pelo meio do sacrifício, pela humanidade, e fazendo o que tem que fazer para reconstruir seus recursos, construir tudo aquilo que você estava trazendo, né, construir sua casa, enfim, se educar por si mesmo, não depender do que os outros estão dizendo. Inclusive, é um alerta para quem está ouvindo a gente agora, né? Não é porque a gente está falando isso que todo mundo que está ouvindo tem que acreditar e a nossa é a última verdade. Que cada um investigue por si só, que cada um medite, que cada um estude por si só, faça uma pesquisa ali para ver se bate tudo isso que a gente está falando, né? Analisa, reflita mesmo no seu interior se está fazendo sentido tudo isso que a gente traz. Porque não é pra gente. Aqui a gente não tá para dizer a última verdade. É isso, ponto e acabou. Acreditem, não acreditem. Ou como algumas religiões dogmáticas trazem, né? Se você não acredita nisso, você vai para o inferno. Não é isso, né? Não é isso. E já que a gente acabou falando da religião, você já trouxe em outros pontos, o correto ela deveria servir para isso, né? Para que a gente se reconectasse com o divino que está dentro de nós. E não que se a gente acredita num Deus assim ou num Deus assado, é o verdadeiro, pronto, acabou, e quem não acredita nisso, tá todo mundo condenado. Na verdade, essa condenação ou salvação está muito mais por uma atitude, um comportamento que cada um de nós tem, do que no que a gente acredita ou não, né? Porque a gente pode acreditar num Deus bom, a gente pode acreditar numa salvação, a gente pode acreditar na Bíblia ou no texto sagrado que for, mas se a gente não está vivenciando aquilo, pouco importa, né? Enfim, entra tudo aquilo que a gente estuda em primeira câmara e segunda câmara e assim por diante. Se a gente não elimina o ego, né, a gente continua preso e acontece tudo aquilo. Mas tá. Cara, perfeito, perfeito.
É isso, né? A gente precisa, para a gente poder se dar conta, a primeira coisa que a gente tem que fazer para se dar conta em quais os sistemas que a gente está preso, a gente tem que se colocar no estado de presença. E é um estado onde a gente consegue perceber, estado de presença, através da ferramenta da chave sol, a gente retorna, né, esse estado de presença. E a gente consegue perceber, observar como nós pensamos, sentimos e agimos, o que está acontecendo ao nosso redor, a gente consegue perceber, e a gente consegue ver com maior clareza o que a gente está experimentando, né, no mundo externo, né, de acordo com o que está se processando internamente dentro de nós. E aí avaliar e julgar, né, sem ser de forma mecânica. Tu falou de pistes, né, tu falou das crenças, dos dogmas, crenças, dogmas, ideologias, achismos que nós temos. A gente acha, a gente crê nas coisas como verdadeiras, muitas vezes. A gente toma aquilo como verdade. E muitas vezes, muitas dessas crenças, coisas que a gente acha que é real e verdadeiro, podem ser falsas. Ou seja, algumas são reais, verdadeiras, mas outras podem ser falsas. Crenças em formas, maneiras de se relacionar com Deus, por exemplo. Crenças na ou seja, na negação de Deus, de que Deus não existe também. Ou seja, muitas vezes a gente encontra também aquela pessoa que não crê em Deus, e ela não crê, mas não porque ela, digamos, ela comprovou a não existência de Deus, ela simplesmente por uma questão lógica fala, não, Deus não existe. Mas isso não basta para dizer assim, não, Deus não existe, entende? Ou seja, então, a crença, ela é o que, infelizmente, é o próprio sistema. A pessoa ela está fechada no seu sistema de crenças e ela, infelizmente, ela não está mais aberta para experimentar o novo, o verdadeiro, o real, né? Ou seja, algo a mais do que nos ofereceram no sistema educativo, a mais no sistema de medicina, a mais no sistema político. Ela está fechada no que nos estão dizendo a respeito do que é o sistema científico, né? Ou seja, o que é a ciência, o que é certo e errado segundo o que é a ciência. Ela não está aberta a experimentar o verdadeiro real, né? E para isso Muito. ela precisa estar no estado de presença. E a chave sol é isso, né? Ou fazer aquela prática que tu falou dos dois, né? Do eu e dos sistemas em qual ela pode estar presa, para ela perceber e comprovar, né? Que ela está realmente identificada com algumas coisas. Claro, perfeito. Justamente um adendo sobre essa prática, essa segunda prática ali que a gente comentou, que se a pessoa não faz a chave sol, não se coloca primeiro no estado de presença, não vale a pena, porque ou ela não vai conseguir ver tudo, né? E com certeza, particularmente, se a pessoa vai fazer aquela prática dos dois círculos ali, aquela dinâmica consigo mesmo, não vai ser em um dia só que ela vai conseguir. Ela vai ter que ir voltando várias vezes até conseguir perceber tudo que está dentro da sua psicologia, né? Não vai ser do dia para a noite que a pessoa vai fazer. E seguindo esse último comentário que você trouxe sobre as crenças de novo, me lembrei que eu vi um vídeo faz alguns meses já de um cara, ele é ateu, ele tem um canal no YouTube de ele é ateu, assim, ele sempre traz assim, um ex-freira, ex não sei o quê, ex não sei o quê, né? Eu conheço, acho. Conhece? Daniel Contígio, Eu acho que é esse mesmo, não lembro o nome dele. acho que é. E daí teve um vídeo dele que ele relata algumas experiências que ele teve. E ele tá tão preso ali nesse ateísmo, né? Até me desculpe por estar falando dele, mas enfim, ele tá tão preso nessa crença de que Deus não existe que ele relata uma experiência astral que ele teve ali e ele acha que foi tudo fruto da imaginação dele, ou tudo fruto das sinapses e não sei o que lá, e trouxe toda uma explicação ali psicológica, neurológica do negócio, mas que ele teve a experiência astral e mesmo assim não conseguiu acreditar que existe uma dimensão superior por estar crente de que não existe, simplesmente não existe,
né? E é interessante, se a gente não tem essa mente aberta, essa mente maleável, essa mente... O mestre chama ela de uma mente de criança, né? A gente deveria ver a vida com olhos de criança, com uma mente de criança, porque é justamente ver tudo como um novo. Como é que é a expressão que ele fala? Uma visão de assombro? Acho que é algo assim, né? Estado de assombro. Estado de assombro, A gente tem que se perfeito. manter nesse estado de assombro sempre. Perfeito. Porque é justamente isso, conseguir ver aquilo, por mais que é uma coisa que a gente vê todo dia, mas ver aquilo com um olhar de novo, que vai nos permitir ter uma nova visão sobre aquilo, né? Às vezes um outro ângulo que a gente não tinha percebido, alguma coisa assim, e que nos permite justamente a gente estar sempre consciente. Porque se a gente olha para uma coisa, por exemplo, né, nós aqui que a gente já se conhece há alguns anos, sempre que tu olha para mim, você lembra, é o Lucas Alsaço, o mesmo de sempre, tu não vai conseguir ver o Lucas atual. E a mesma coisa se eu vejo o Alan e pensar que é o mesmo Alan que eu conheci lá em Cascavel, sei lá quantos anos atrás, não vai ser a verdade, né? Então, é justamente ter essa visão de assombro, ter essa visão do momento. O que essa pessoa está sendo nesse momento? O que essa coisa está sendo nesse momento? O que eu estou sendo nesse momento? Que é justamente essa proposta da chave sol, né? Porque quem sou? Primeira pergunta. Quem que estaria agindo? Será que é minha essência de verdade? É algum ego, algum complexo que está ali gerando gatilhos para me comportar, sentir e, enfim, pensar de uma maneira distinta? Então, vai muito disso, né? De aquele momento, aquela verdade, a verdade de instante a instante. Muito bem, muito bem. Legal. Cara, eu acho que cumprimos com o propósito, né? Já deu bastante reflexões aí. Não sei se o pessoal, vamos lançar uma ideia aí, né? O pessoal vai comentar talvez aí, e se achar que é necessário, de repente a gente pode aprofundar, trazer mais algum especialista aí para falar um pouco sobre o tema junto, né, Lucas? E aí a gente pode, com certeza dá para aprofundar, na verdade. Então, mas eu acho que se a gente for parar para só para talvez ir arrematando, e aí você pode complementar algo e vamos finalizando o encontro de hoje. Eu acho que a mensagem, né, digamos, se a pessoa entender o que a gente está, para a pessoa, se a, se a pessoa entendeu, assistindo essa live, que ela precisa, vamos dizer assim, se dá conta de que tem muitas coisas que prendem ela e fazem, são que no fim, a gente pode chamar também de crenças limitantes, que infelizmente ela limitam a sua vida, ela poderia ter uma vida muito mais incrível, muito mais plena, muito mais feliz, né? Poderia avançar em muitos aspectos, tanto fisicamente quanto espiritualmente, se ela se dá conta disso e ela começa a buscar essa mudança, a praticar a chave sol, tá? Ou se ela busca um curso de gnose, ou seja, um curso de uma primeira câmara, para poder entender melhor esse universo e receber as ferramentas que vão poder, se ela aplicar, ajudar ela, né, nesse processo, né, a despertar em todas as áreas da vida, essa pessoa, se ela entendeu isso, ela já ganhou tudo, ou seja, os sistemas, ela pouco a pouco vai começar a se libertar um pouquinho, porque não é uma coisa que é drástica, tem que ser aos poucos, né? Como acho que a gente deixou entender na conversa de hoje, tem que ser aos poucos. Não é para ser doidão e largar tudo e correr para a montanha, né? É aos poucos, mas estar no sistema, usufruir dele quando é necessário, com consciência, sem depender totalmente dele. Ou seja, procuro a medicina atual para me tratar quando necessário, fazer uma cirurgia, se for necessário, porque às vezes com a medicina preventiva, né, ou seja, o próprio nome já diz, preventiva, muitas vezes ela não vai solucionar o problema assim na e até mesmo a preventiva muitas vezes ela não vai solucionar a causa, porque um chá de ervas para curar o fígado, ele vai ajudar a melhorar a saúde do fígado, né, um boldo chileno, vai curar o fígado, vai tirar um pouco a gordura, né, vai ajudar uma pessoa que tem eu agora esqueci o nome do problema, né, uma coisa assim, você lembra? É o problema do fígado lá, gordura no fígado, né, para ser mais simples.
Vai tirar, vai ajudar a tirar? Vai, mas se a pessoa não continuar se alimentando mal, a gordura vai voltar. Muito açúcar, muita farinha, né, vai prejudicar novamente o fígado. Ele vai voltar a ser gordo, né, esse fígado. Então, vai ter que aprender, a gente tem que aprender a usar o sistema de forma consciente, quando é necessário. Mas também, ao mesmo tempo, e concomitantemente, a gente precisa mudar os nossos hábitos, como você disse anteriormente. Então, da minha parte, é isso, Lucas, assim, achei super a nossa conversa, acho que é muito legal, muito interessante a gente poder trazer esse tipo de conteúdo para o pessoal, e tenho certeza que para muitos vai valer a pena, vai ajudar em algum nível, né, a esclarecer essa coisa, e, enfim, seguir, vai apoiar, né, vai contribuir para o desenvolvimento da pessoa a nível físico e espiritual. Então, a gente agradece demais, da minha parte, agradeço demais a tua presença, as tuas reflexões, que trouxeram bastante aclarações, né, esclarecimentos sobre o tema. Fica aberto aí, lançado o desafio novamente, então, caso seja necessário, a gente pode sim falar um pouco mais, e mais para frente, de repente, a gente pode se aprofundar sobre 1, 2 ou 3 sistemas, como o educacional, a gente pode falar mais sobre o sistema educacional, né, aprofundar um pouquinho mais, ou sobre o sistema econômico. O sistema econômico é muito interessante, né, hoje em dia, geopolítica, por exemplo, né, é muito interessante a gente entender um pouco sobre geopolítica, como as coisas estão acontecendo, as relações entre os países, né, a nível mundial, relações econômicas, relações de todos os tipos. É muito interessante a gente conhecer um pouco mais, e daria para a gente aprofundar sim, com certeza. Então, comentem aí, se tiver bastante comentário, a gente pode trazer mais para frente esse conteúdo. Então é isso, Lucas, para arrematar, fica à vontade. Claro, eu que agradeço, Alan, pelo convite mais uma vez. Essa foi mais fácil da gente marcar, né? A primeira teve bastante resistência, levou mais de um mês para conseguir acontecer, né? Verdade. Mas enfim, agora foi mais simples. É aquilo que o mestre Samuel fala, né? A primeira é sempre mais difícil, tem a resistência ali, mas depois que a gente põe a vontade necessária, a coisa vai andando. Agora vai sofrendo as oitavas, né? No próximo. Verdade, verdade. Mas enfim, agradeço demais então essa oportunidade, enfim, que sirva para alguém, né? Que sirva para alguém que está ali assistindo. Com certeza vai. Sim, esperamos. E, claro, sempre que precisar, a gente está à disposição. E quem sabe até falar de outros temas também, né? Não só de sistema, porque no fim a gnose é muito ampla, né? Talvez em algum momento a gente faz o contrário, então. Eu te entrevisto, porque no fim você é o que mais está saindo do sistema. Está no meio do mato, tem todas essas questões que vocês passam aí, né? Você e a Sinara passam aí. E não sei, talvez seja uma forma interessante, porque vocês estão vivenciando na prática a saída do corpo do sistema, né? Não só a cabeça. Sim. Talvez numa próxima, quem sabe, se o pessoal pedir, por que não? Pode ser, é verdade. Comentem aí, que se for o caso, a gente faz sim, sem problema nenhum, né? É isso, Legal. então. Agradeço demais. E se tiver alguém de Foz, a gente volta o assunto, né? Se tiver alguém de Foz, Vamos chama ali deixar o nos arroba. comentários. Vamos deixar o Ah, arroba. perfeito. Me manda o Perfeito. arroba lá de Foz, daí eu boto lá na descrição, tá, pessoal? Ou eu boto Perfeito. no primeiro comentário também, pode ser. Fechou? Fechou, então. Obrigado, Lucas. Grande abraço a Obrigado, todos. gente. Um abração para todo mundo aí e até a próxima.